Olá pessoal do Me Salva. Então nessa aula a gente vai tratar de mais um exemplo envolvendo atrito. Esse é um exercício que eu particularmente achava bem difícil quando vi pela primeira vez, mas ele é bem mais simples do que parece. Então a ideia básica é mais ou menos o seguinte: eu tenho aqui um objeto e eu vou pressionar ele contra uma parede, fazendo uma força, que é essa força F aqui, e eu quero saber o valor da força mínima necessária para esse objeto não cair, né? Se eu faço pouca força, enfim, ele acaba escorregando e caindo. Então como é que a gente resolve isso? Sempre que a gente tem esses problemas com forcinhas, então a gente começa do mesmo jeito, né? Desenhando todas as forças. Então eu vou até fazer de novo aqui. Acho que pode ser aqui mesmo. Quais as forças que agem nesse objeto? A gente tem... tem a força F, que está sendo aplicada ali. Existe o peso, que vem da gravidade, né? Que vale quanto? Lembrando que P é igual a mg, né? A massa é 2, G é 10, 20 newtons. Então a gente tem um peso aqui de 20 newtons. O que mais que a gente tem? Todas as outras forças vão vir de contato, né? Existe, por exemplo, uma força normal, porque ele está em contato com a parede. Tomem cuidado que nesse caso a normal não é aqui para cima, né? A parede está aqui. Tu empurra o objeto contra a parede, ela faz uma força sempre para fora, né? A normal, gente, nesse exemplo que eu desenhei aqui, tá uma coisa mais ou menos assim, né? É a força que a parede faz para não deixar o objeto entrar dentro dela, sempre formando 90 graus com a superfície. Aqui está a superfície, né? A parede. O normal é assim. E o atrito, gente? Claro, como é que eu sei que tem atrito? Bom, primeiro foi um dado do exercício, né? O coeficiente de atrito estático, porque o objeto quer que ele fique parado. Mas enfim, como é que é o atrito nesse tipo de problema? O atrito é sempre contrário ao deslizamento, né? A tendência do objeto é escorregar para baixo. O atrito vai ser uma resistência a esse movimento para baixo. Então aqui estaria a força de atrito, que é um atrito estático, por sinal. E agora, o que eu faço? Sempre que a gente tem esse problema, gente, onde está tudo parado, um problema de equilíbrio, bom, a gente sabe que a aceleração é zero, né? As coisas não estão mudando de velocidade, elas estão com velocidade zero e continuam paradas. A força resultante é zero. Sempre que a gente tem um problema, gente, onde está tudo parado, tu sabe que a força resultante vai ter que ser zero. O que isso significa? Que todas as forças têm que se cancelar. Tem que se cancelar. E para olhar isso, gente, é sempre muito mais fácil olhar separado, horizontal da vertical. Por exemplo, na vertical. Eu sei que as forças na vertical têm que se cancelar. Ou seja, tudo que está para cima tem que cancelar com tudo que está para baixo. Se existe um peso para baixo de 20 newtons, isso aqui não está escorregando para baixo, quanto que vale o atrito para cima? Tem que valer também 20 para cancelar, né? Então a força de atrito tem que ser igual ao peso. Tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. 20 newtons. Olhando na horizontal, o que a gente vê aqui? Tudo que está para um lado tem que ser igual a tudo que está para o outro, né? Se tem F para frente, o valor de N que está para o outro lado tem que ser o mesmo valor para cancelar. Essas duas também tem que se cancelar para ficar parado, senão estaria entrando ou saindo da parede. Então F tem que ser igual a N. E aí, o que mais que eu posso fazer aqui? Tem uma fórmula que eu ainda não usei, né, que está relacionada com esse dado que o problema me deu. Eu consigo relacionar o valor da força de atrito com o valor da força normal usando o coeficiente de atrito, né? A gente sabe que a força de atrito pode ser escrita como o coeficiente de atrito vezes a normal. O coeficiente de atrito, o exercício me disse que é 2 décimos, né? 2 sobre 10. Eu prefiro usar fração do que número com vírgula, tá, gente? Normalmente, enfim, alunos não gostam de fração, mas acreditem em mim, as coisas ficam mais fáceis com as frações do que números com vírgula. A normal eu não sei, isso tem que ser igual a 20. Isolando, gente, passa o 10 para lá, passa o 2 dividindo, simplifica que simplifica, né? 10 vezes 10, isso dá 100 newtons. A normal, então, vale 100. Ah, mas o que eu quero saber não é a normal, é a força F. Tudo bem, mas a gente olhou agora há pouco que o valor da força F é igual ao valor da força normal. Então, se a normal vale 100 newtons, a força F, que é o que eu queria saber, vale 100 newtons.
Então, qual que é a ideia básica desse problema? Para qualquer problema, gente, de corpos em equilíbrio, a abordagem é a mesma. Desenha todas as forças, tem que cuidar que nesse caso o normal está saindo da parede, e tu sabe que a resultante tem que ser zero, ou seja, todas elas têm que se cancelar. E daí tu ainda pode olhar separado o vertical do horizontal. Tudo que está para cima tem que cancelar com tudo que está para baixo, daí a gente tira isso, que levou a isso, e tudo que está para um lado, na horizontal, tem que ser igual a tudo que está para o outro, senão estaria entrando ou saindo da parede. Daí levou nisso, a gente consegue chegar na resposta. Então tá, gente, por essa aula era isso, espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas é só entrar em contato e até a próxima.